Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando Pereira, professor de Química. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a determinação dos coeficientes estequiométricos, tá? Então a gente está trabalhando no tópico 8, reações químicas, tá? E a gente vai determinar, então, entender como que determina essa questão dos coeficientes estequiométricos. E o que são coeficientes estequiométricos, né, pessoal? Vamos lá, então. Ó, o que são coeficientes estequiométricos? O que são essa palavra aí meio estranha, não sei nem o significado. Vamos entender então? Quando a gente balanceia, tá, uma equação química, o que é um balanço de uma equação? Vamos pensar o que é um balanço de uma forma bem simples. Se a gente vai balancear algo, a gente tem que ter de um lado a mesma coisa que a gente tem do outro, ou seja, a gente tem que entrar no equilíbrio. Um lado não pode ter mais do que o outro. Então a gente vai balancear ambos os lados para que não tenha, né, um lado maior, com maior quantidade do que o outro, certo? Então, balancear uma equação química significa acertar os coeficientes estequiométricos. Então, o que é esses coeficientes estequiométricos? São os números, né, inteiros, positivos, que aparecem antes daquela fórmula. Professor, não estou entendendo nada. Vamos lá, ó. Isso são coeficientes estequiométricos. São esses números inteiros que vêm antes da fórmula, que indica quantas vezes tem aquela fórmula, tá? Então, vamos estando lá. Que aparece antes, então, da substância, né, nas equações. Para que as quantidades de átomos de cada elemento, tá, seja igual dos dois lados da reação. Então, onde que a gente está dividindo a reação, pessoal? A equação? Aqui na seta, tá? Então, antes da seta, a gente tem quem? Os reagentes, tá? Depois da seta, a gente tem a formação dos produtos. Então, vamos pensar naquela balança antiga que tinha dois pratos, certo? Então, se a gente tem, vamos ser bem simplório, 1 kg de reagente, a gente tem que fornecer, então, 1 kg de produto. Por quê, professor? Mas não pode fornecer menos? Até uma frase bem antiga na química, ela fala o seguinte: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá? Então, tem que haver uma transformação desses elementos. Ou seja, se a gente iniciou com uma quantidade de reagente, a gente vai ter que terminar com a mesma quantidade de produto, tá? Ele não vai se perder aí no meio do caminho, vai aparecer do nada. Ah, por que apareceu aqui? Não, ele só sofre um rearranjo, tá bom? Então, voltando lá para a gente finalizar. Dos dois lados da equação, né? Isto nos reagentes, primeira parte, né, antes da setinha, e nos produtos, a segunda parte da equação, certo? Então, primeira parte da equação, sempre os reagentes. Segunda parte da equação, a gente tem os produtos. Lembra que a gente comentou na última aula que em cima da seta pode aparecer alguns indicativos, tá? Que ele pode precisar de um catalisador, ou aquela reação necessitou ocorrer em solução aquosa, geralmente vai aparecer em cima da setinha, ok? Então, lembrem-se bem disso, pessoal. Na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo há uma transformação, ok? Isso quer dizer que os átomos dos elementos nas reações, tá, não aparecem do nada. Então, o que a gente acabou de dizer agora há pouco, ele não vai aparecer do nada, ele não vai surgir do nada, tá? E tampouco eles são destruídos. Então, se a gente começa com uma quantidade de átomos, a gente vai terminar com uma quantidade de átomos. Mas, professor, é uma coisa e vai terminar em outra. Exatamente. Então, há uma transformação, certo? Na verdade, esses átomos sofrem um chamado rearranjo, tá? Trocando, então, de posições. Ah, professor, mas por que a combustão gera fogo? A quebra das ligações vai gerar algum subproduto, tá? Durante a reação, vai gerar um subproduto. Vamos dizer que a combustão não seria o produto fogo, seria o gás carbônico, por exemplo, tá? Mas a reação gera calor, certo? Então, ele vai trocar de posição, por assim dizer, pois suas ligações anteriores, elas são desfeitas, ou seja, elas são rompidas para que se formem outras ligações, tá? Então, quem é desfeito são as ligações, ou seja, as ligações entre os átomos, tá? Que dão origem aí aos produtos. Então, vamos lá. Um exemplo aqui, então, na formação de amônia. A gente tem nitrogênio e oxigênio. Professor, por que está N2 e H2? Lembra que a gente já trabalhou com a questão, tá, das ligações, que eles não são encontrados
sozinho na natureza, lembra dessa parte? Então, N2, a gente tinha 3 ligações, vocês lembraram, né? Então, vamos lá. O que significa, para que serve esses coeficientes, professor? Então, vamos lá, ó. Para que serve esse coeficiente, então? Ele vai indicar para a gente quantas vezes é necessário que apareça N2. Como assim? Para que a gente possa formar o produto, quantos N2 a gente vai gastar? Então, nas últimas aulas a gente falou de mol, lembra de mol? Ele vai determinar para a gente a quantidade de mols, tá? Ele determina, então, a quantidade de mols. Uma das características é a determinação da quantidade de mols. Então, por exemplo, nessa equação, a gente tem uma molécula de N2 mais 3 moléculas de H2. Então, observe o seguinte, uma molécula de N2 vai formar com mais 3 moléculas de H2. Então, observa, a gente tem 2 nitrogênios e 6 hidrogênios, não é? Por que 6? Se a gente tem 3 moléculas de H2, ou seja, cada molécula tem 2 hidrogênios, não é? 3 vezes 2, 6. Então aqui a gente está trabalhando com 2 moléculas, 2 átomos de nitrogênio e 6 de hidrogênio, tá? Isso vai formar, acho que pessoal, não apareceu a setinha aqui, mas aqui teria que ter uma seta, tá? Acho que não apareceu na imagem, mas tudo bem, vamos lá. Então isso vai formar o que pra gente? Uma molécula de amônia. Mas observe, a amônia tem 1 nitrogênio e 3 hidrogênios. Só que, para balancear essa equação, quantas moléculas de amônia vai ser produzida? 2. Então, 2 vezes nitrogênio, a gente vai ter 2 nitrogênios. 2 vezes 3 hidrogênios, a gente vai ter 6 hidrogênios. Então, observe que a gente tem a mesma quantidade em ambos os lados. Isso vai indicar para a gente o quê? 1 mol de nitrogênio, a gente vai trabalhar com massa atômica, tá? Massa molecular, e assim por diante ele vai distinguindo para a gente várias características, ok? Vamos lá então, ó. Método da tentativa, das tentativas. Por que método das tentativas, pessoal? Se está falando método da tentativa, a gente vai ter que ir tentando mesmo, né? Então, primeiro passo, vamos lá, ó. Indicar o coeficiente 1 para os elementos que aparecem somente em uma substância, tá? Em um dos membros, isso quer dizer que geralmente o hidrogênio e o oxigênio, essa parte é importante, ó. Geralmente o hidrogênio e o oxigênio são elementos deixados para ser balanceados por último, tá? Então, geralmente a gente vai começar pelos outros elementos. Se tiver hidrogênio, tá? A gente já balanceia porque ele está junto com outro elemento. Especificamente o oxigênio, a gente sempre deixa ele por último, tá, pessoal? O oxigênio sempre fica por último. Segundo passo, quanto mais de um elemento, tá, aparece somente em uma vez, então se a gente tem um elemento que aparece somente uma vez, separado, vamos supor, devemos escolher começar pelo que tem uma maior quantidade. Por exemplo, a gente tem 2 carbonos, um de um lado, outro do outro. Aqui a gente tem 1 carbono e aqui a gente tem 2. Então a gente começa por o que tem maior, tá? Mais carbonos. Então devemos começar pela quantidade que tem, pelo que tiver maior quantidade de átomos. Isto é, indicado pelo índice que está embaixo. Mas qual que é o índice mesmo, professor, que está embaixo? Então vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Esse é o índice que está aqui por baixo, tá? Coeficiente é o número maior. Esse índice indica que tem 2 hidrogênios, tá? Certo? Continuando. Isto é indicado pelo índice, número que aparece, então, inferior do lado direito do elemento, certo? Terceiro passo, prosseguir com os demais elementos. Então, quais são as primeiras regras que a gente deve observar? A gente tem que procurar quem tem... apareceu 2 vezes? Apareceu. Vamos pegar quem tem maior quantidade. Quem que a gente deve deixar por último? O oxigênio deve se deixar por último, certo? Então, para tal, é observada a quantidade de cada elemento, tá? Que já existe em um dos membros. Em seguida, atribui-se um valor para o coeficiente desse elemento, tá? No outro membro. Por exemplo, tá? Se um carbono, de um lado a gente tem 2 carbonos, certo? E do outro a gente tem um só, então a gente vai colocar o coeficiente 1 para o que tem mais e vai colocar o coeficiente 2 para o que tem menos, certo? Lembrando que deve ser multiplicado pelo índice de baixo, tá? E o resultado num valor que iguale ambos os lados. Vamos fazer na prática para a gente entender melhor?
CH4 mais O2, que vai resultar em gás carbônico, CO2 mais H2O. Por onde que a gente deve começar? Observe que ambos os lados a gente tem um carbono, certo? Se a gente tem um carbono, vamos começar multiplicando por 1, tá? Então a gente começa multiplicando aí um carbono, tá? E a gente vai multiplicar o coeficiente, o índice embaixo. Se não tem nada, é 1, tá? Então, uma vez carbono, 1. Uma vez 4 hidrogênios, a gente vai ter quantos hidrogênios? 4, ok? Oxigênio a gente deixa por último. Mesma coisa, só tem um carbono? Vamos multiplicar ele por 1, certo? Uma vez carbono, um carbono. Uma vez 2, 2 oxigênios, ok? Tá, e agora, professor? Então, a gente observa o seguinte, ó, carbono a gente tem um de um lado e um do outro, certo? Falta a gente terminar hidrogênio e oxigênio. Vamos para o último aqui, ó. 1 e 1, certo? Então, a gente já cancela ambos os lados, ok? Aqui a gente tem 4 hidrogênios, não tem? Para a gente ter 4 hidrogênios do outro lado, o que a gente tem que fazer? Se a gente já tem 2, multiplica por quanto? 2 vezes 2, 4. Beleza, 4 e 4. Observa o seguinte, aqui a gente já multiplicou, deu 2, e aqui a gente já multiplicou também, porque a fórmula é a mesma, tá? 2 vezes 2, 4, 2 vezes oxigênio, 2. Se eles estão do mesmo lado, pessoal, a gente soma eles, tá? Então 2 e 2 vai dar um resultado aqui desse lado de 4. E a gente finaliza do outro lado, 2 vezes 2, a gente chega em 4. Então a equação fica balanceada, tá? Ela não surge então esses números do nada, ok? Pessoal, aqui é uma forma um pouquinho mais elaborada. A gente vai estar trabalhando nos outros tópicos também. A gente vai estar retomando um pouquinho dessa parte, ok? A gente falou um pouquinho então sobre os coeficientes estequiométricos pelo método de tentativa. Realmente, pessoal, um pouquinho cansativo, é tentativa, a gente vai tentando, se não deu certo, continua, vai por outro número, assim por diante. Realmente é um método chamado tentativas, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, ok? E a gente se vê então nas próximas aulas. Tchau, tchau, pessoal!